Gente querida, vamos dar continuidade hoje na leitura de 1 Timóteo, capítulos 3 e 4. São inúmeras as vezes que o nome de Timóteo aparece atrelado ao nome de Paulo. A primeira vez que o nome de Timóteo é citado foi quando da segunda viagem missionária de Paulo e quando ele retorna a uma cidade que ele evangelizou, Listra, e onde havia um jovem discípulo chamado Timóteo, Atos 16:1. E Timóteo converteu-se durante o ministério de Paulo porque este se refere a ele como sendo este meu filho amado e fiel no Senhor. 1 Coríntios 4. E de fato, uma das marcas da vida deste jovem discípulo seguidor de Jesus era a sua fidelidade ao Senhor, que era reconhecida pelas pessoas que conviviam com ele lá em Listra ou Icônio. Os irmãos em Listra e Icônio, como diz o verso 2, o tinham em alta consideração a Timóteo, de modo que Paulo pediu que ele os acompanhasse em sua viagem missionária, Atos 16, isso. E a partir daí, desde que Timóteo viajava junto com Paulo, vamos ver frequentemente o nome de Timóteo associado ao de Paulo. Paulo vai mencioná-lo muitas vezes em suas cartas e em muitas outras ele é citado como coautor dos escritos paulinos. Mas aqui temos duas cartas que Paulo destina especificamente a Timóteo, a fim de encorajá-lo na fé e no ministério com o qual ele foi encarregado, apesar de muito jovem. E aqui, na primeira carta destinada a Timóteo, Paulo se refere igualmente a ele como se fosse o pai dele. É claro, o pai na fé. Verso 18, capítulo 1. Timóteo, meu filho, estas são minhas instruções para você, com base nas palavras proféticas ditas tempos atrás a seu respeito, que elas o ajudem a lutar o bom combate. Paulo, de fato, se preocupa com a vida e ministério desse jovem servo do Senhor. E ele segue escrevendo, verso 19, apegue-se à fé e mantenha a consciência limpa, pois alguns rejeitaram deliberadamente a consciência e, como resultado, a fé que tinham naufragou. Sim, a fé pode naufragar, apagar-se, ser negada, desaparecer. Por essa razão, Paulo zela para que isto não aconteça, não só com Timóteo, mas com todos aqueles que chegaram à fé viva em Cristo. E esse cuidado de Paulo com a nossa fé é porque ele sabe que ela sempre estará sob ataque. É disso que Paulo está falando e alertando aqui Timóteo no capítulo 4, verso 1. O Espírito afirma claramente, expressamente, ou seja, nem se trata de uma percepção ou uma leitura particular de Paulo da realidade que está por vir. Trata-se de uma revelação expressa do Espírito Santo de Deus. Repito o verso 1. O Espírito confirma claramente, afirma claramente, expressamente, que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, apostatarão da fé. Então, como já mencionei, como a fé pode ser percebida ou perdida, pode naufragar, morrer ou sucumbir. Isso é possível. Paulo não só alerta Timóteo a respeito deste perigo e possibilidade, mas o encarrega de alertar também a igreja presencialmente, como ele, Paulo, já vinha fazendo através de suas cartas. E de que forma, então, as pessoas se desviarão da fé, apostatarão da fé? Apostasia tem o sentido de um afastamento definitivo e deliberado de alguma coisa. Portanto, é mais do que um mero desvio doutrinário ou um desvio de conduta. Apostatar é uma renúncia, uma negação de sua fé. E de que forma isso acontece? Dando ouvidos a espíritos enganadores e ensinos de demônios, diz Paulo, que vêm de indivíduos hipócritas e mentirosos, cuja consciência está morta. Então, gente querida, vivemos em tempos extremamente propícios para apostatarmos da fé em Cristo, uma fé salvífica. Nunca tivemos tanto acesso a tanto material, pregações, palestras, conferências, como em nossos dias, tudo aí disponível na internet. Mas cuidado,
Existem sim muitos falsos profetas, falsos pregadores, falsos cristãos, falsas doutrinas sendo apresentadas por aí. Existem doutrinas que literalmente foram boladas no inferno, diz Paulo. Então, não pense que você vai simplesmente identificá-las porque elas defendem uma certa ideologia ou porque propõem práticas de claro cunho satanista. Não, são muito mais sutis do que isso. Como é a característica do inimigo enganador e mentiroso por excelência, ele somente procura tirar Jesus do centro da tua vida e nos colocar de volta no lugar, cuja estratégia ele já usou lá no Éden com Adão e Eva. Então Paulo recomenda, verso 6, se você explicar essas coisas aos irmãos, será um bom servo de Cristo Jesus, nutrido pela mensagem da fé e pelo bom ensino que tem seguido. E é este único evangelho que devemos nos agarrar a ele e nele nos exercitar e dele nos nutrir, a fim de permanecermos firmes na fé que provém do Senhor. Esse é o nosso chamado, esse é o nosso desafio. Faça isso. Amém.